Olá, tudo bom? Faz tempo que não passo por aqui para falar um pouco sobre missões e sobre a simples missão. Eu tenho pensado nesses dias o que significa servir em missões e o porquê que nós devemos caminhar de acordo com a vontade de Deus, que é obedecer a sua palavra que nos diz, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Esse é o desejo do Senhor, é a ordem dele e uma ordem deve ser obedecida. Eu tenho pensado sobre o que significa isso e eu acabei anotando aqui pelo menos 6 coisas essenciais para entender o que é missões. E a primeira delas, entender e viver, o que é missões. A primeira delas é o amor. Nós devemos entender que a obra de Deus é uma obra feita em amor, não é uma obra feita por outras ambições que não seja o servir ao Senhor, que não seja o entregar-se a Ele e ler uma ordem e obedecê-la. É uma atitude de amor, uma atitude que envolve a renúncia da nossa própria vontade para poder viver a vontade daquele que nos enviou. Além de amor, nós precisamos dizer também que é uma responsabilidade, porque é importante entender que amar é escolher, e amar é uma escolha, e então é um verbo que nós precisamos usar mais além da palavra amar, nós precisamos entender a palavra entregar, porque tem a ver com isso também. Então, a responsabilidade é uma entrega, é entender que o que nós estamos fazendo não é por nós mesmos, mas é pelo próprio Senhor que nos chama. Também anotei, e talvez alguns discordem disso, mas tem muito a ver com companheirismo também, o trabalhar missionário, porque nós precisamos entender que não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos de ajuda, precisamos de pessoas, e especialmente quando falamos de companheirismo, é entender que há outras pessoas fazendo um projeto missionário muito bom pela face da terra e nós precisamos muito ser companheiros dessas pessoas. Precisamos muito olhar para elas, orar por elas e ajudá-las da melhor forma possível. Então, o exercício do companheirismo é importante. Outra coisa é que missões também é ensino. Então, nós não podemos achar que a obra missionária é simplesmente viajar, porque ser viajante é uma coisa, ser missionário é outra. Nós temos um objetivo quando viajamos. E eu amo viajar e eu gosto disso, mas não é por causa da viagem, é por causa do que nós queremos ensinar as pessoas. E nós não podemos deixar de falar e de anunciar e de ensinar pessoas sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus fez e faz. Então, antes de pensarmos nas viagens que precisamos fazer, precisamos pensar muito mais no que estamos ensinando, sobre quem estamos falando e o porquê estamos falando. Isso significa viver de fato para ensinar pessoas. E ensinar, que eu digo, pode ser no sentido mais teórico, no sentido de escolas, de ensinar, discipular, evangelizar, e pode ser ensinar através das nossas atitudes também, talvez com algum projeto que você tem que seja mais prático, corte de cabelo, mas dentro disso, apenas um exemplo, dentro da sua profissão, não deixe de ensinar pessoas, porque missões é ensinar sobre quem Jesus é. Também uma coisa que eu anotei que eu penso que é muito importante na obra missionária, nós temos leveza. E isso porque nos últimos anos eu tenho vivido e procurado entender melhor o que é uma vida simples em missões. E quando eu olho para uma vida simples em missões, eu lembro que, apesar de todas as dificuldades do mundo,
eu preciso olhar com um olhar de leveza, porque o próprio Jesus, ele vai me falar: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E existe uma sobrecarga missionária, porque nós sabemos que são poucos os trabalhadores, que o serviço é muito e os trabalhadores são poucos. Mas esses poucos trabalhadores precisam ter saúde, precisam ter leveza, precisam ter tempo de oração, precisam ter tempo de descanso e precisam se alegrar. Então, não desperdice a sua chance de descansar, não desperdice a sua chance de meditar na palavra, não desperdice a sua chance de ter uma vida mais leve. Apesar de qualquer projeto que você se envolva, entregue ao Senhor e confie que é Ele o dono da obra, que é Ele que faz. E por último, anotei também que missões se faz com oração, porque tudo isso que nós estamos falando não é uma obra nossa. Se fosse nossa, a gente poderia fazer do nosso jeito, mas é de Deus. E nós só fazemos a obra de Deus querendo que Ele esteja presente. E orar é isso. Orar é pedir: Deus, se faz presente nos projetos que o Senhor mesmo colocou no meu coração. E se o Senhor colocou no meu coração, é porque é teu, porque eu não tenho coragem e não consigo fazer sozinho. É por causa do Senhor. Então, gente, eu gostaria de deixar esse recado sobre missões, sobre uma simples missão, que esses pontos não faltem em nossa caminhada missionária, porque nós precisamos disso. Amor, responsabilidade, companheirismo, ensino, leveza e oração. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.